Escritura for divinamente inspirada, ela é proveitosa. O texto começa: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. E existe aqui, aleluia, na sua mão um manual, inspirado pelo próprio Deus, bendito é o nome de Jesus, fonte do crente, de instrução, de ensino, de orientação, para quem quiser, aleluia, aprender mais de Deus, da sua vontade para nossas vidas e o caminho para poder chegar até o céu. Amém? Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele estava não só direcionando uma mensagem, uma série de instruções e orientações que ajudariam o seu pupilo, então, na fé, o jovem obreiro Timóteo, que estava ali em Éfeso, a poder passar aqueles dias que o próprio Paulo sentia que os seus últimos dias estavam chegando. Então Paulo sente que a sua vida vai findar, que o dia da sua morte está muito próximo, tanto que quando ele vai finalizando o próprio capítulo de número 4, Paulo já começa a dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa de justiça me está guardada. Então o apóstolo Paulo, ele encerra a própria carta com um teor de despedida. Ele: vem ter depressa comigo. Paulo tinha pressa. E por quê, irmãos? Paulo tinha esse sentimento de que, diante da condição onde ele estava, preso em Roma, numa cela pequena, apertada, de pouco diâmetro, ele precisava direcionar aquele jovem que estava ali tomando de conta daquela igreja que estava em Éfeso. E se existem alguns pontos que a gente pode fazer destaque dessa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a gente pode destacar pelo menos 4 pontos. O primeiro ponto, Paulo diz: fortifica-te na graça. Aleluia. No capítulo número 2, ele diz, no verso 1, tu, pois meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Aqui eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, aqui a Timóteo ele diz: fortifica-te na graça. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz: pela graça sois mediante a fé. E olha que interessante, quando a gente abre na carta seguinte, que ele escreveu a Tito, glória ao nome de Jesus, ele vai falar lá na altura do versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. A graça, o apóstolo Paulo acaba fazendo 3 destaques importantes. A graça fortifica, a graça salva e a graça ensina. Glória ao nome de Jesus. A graça salva, a graça ensina e a graça as fortifica. Irmão, o que é isso? Sabe quem é a graça? É a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a própria graça, aleluia. É Ele que nos dá a salvação, aleluia. É Ele que pela sua palavra nos ensina, aleluia. E é Ele que nos fortifica, aleluia. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Um outro ponto que a gente pode fazer destaque, aleluia, além da exortação do apóstolo Paulo a Timóteo fortalecer-se na graça, ele também vai dizer assim, glória ao nome de Jesus: instrui e maneja bem a palavra da verdade. Paulo então orienta Timóteo a ter um cuidado de manejar muito bem a palavra de Deus. E eu entendo nesse momento que
E isso não é uma coisa só que se deve remeter a Timóteo, mas também deve se remeter a nós. Nós, como obreiros do Senhor, nós, como igreja do Senhor, precisamos pegar a palavra de Deus e saber manejá-la. Essa palavra e sabe manejá-la também. Mas vai manejá-la como? Para o mal. Pega um versículo, distorce, aí se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, com um mínimo de profundidade, você se deixa enganar. Chega uma pessoa aqui de uma outra denominação, pega você desprevenido, bate a porta. O que você acha quando a palavra de Deus diz isso? Aí você acaba caindo na besteira. Joãozinho, eu acho isso, mas onde é que está escrito? Aí, eu não sei onde é que está escrito. Aí, vamos abrir aqui a Bíblia? Aí ele pega a Bíblia dele lá, abre e começa a folhear, e daqui a pouco, e é assim mesmo, é? E que está escrito isso mesmo assim? Aí daqui a pouco ele vai lhe levando para uma instrução que vai você se desviar totalmente da direção da vontade de Deus. Daqui a pouco você está lutando com mais de 1 milhão de pessoas, buscando só 144 mil vagas no céu. Porque aí fora tem um segmento que fica lutando, dizendo que só vai ser salvo uma certa quantidade de pessoas. Mas hoje já tem muito mais gente do que E agora? Quem é que vai? Se é mais de 1 milhão de fiéis que tem, não é só 144? Como é que vai ser salvo agora? Tudinho. Não é um estreito, pastor Josino? Aí o crente vai, pela falta de domínio, por não manejar bem, ele acaba se embaraçando. Vem esses vídeos aí, rolando no TikTok, em YouTube, aí o crente acha bonito, aí vai ali passando e vai passando. Menino, que mensagem maravilhosa, e daqui a pouco tem uns espinhos no meio assim. E ele engole. Daqui a pouco ele está falando do mesmo jeito, aquela palavra que ele ouviu, mas não consultou a Bíblia. Daqui a pouco ele está dizendo, irmão, eu não sei onde é que está escrito, mas a Bíblia diz que Danal, porque ele ouviu o hino dizendo assim, solta o cabo, Danal. E às vezes até é um erro nosso na pronúncia, né? A gente, ao invés de dizer Danal, a gente diz Danal. Aí de repente alguém que não tem uma instrução muito boa, não consegue compreender muito bem o hino que é cantado, ele pensa que Danal foi um personagem. Aí daqui a pouco ele está, Danal, irmãos, era um homem de Deus. Eu estou rindo aqui, mas, irmão, o negócio é sério. Glória ao nome de Jesus. Você vai chegar em outra igreja, onde a palavra de Deus, ela não tem essa instrução, ela não tem essa orientação a se buscar, a conhecer, e chega alguém, tem a oportunidade e fala qualquer coisa, irmão, sem o domínio da palavra de Deus, sem manejar bem. Então Paulo está dizendo, Timóteo, maneje bem a palavra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E nesses dias, irmãos, o apóstolo Paulo faz até questão de dizer isso, que nós estamos vivendo já naquela época, sobrevirão, no início do capítulo 3, tempos trabalhosos. Glória ao nome de Jesus. E ele vai dizer, aleluia, mais à frente, no próprio capítulo de número 2, da necessidade do apóstolo Paulo, do Timóteo, tomar cuidado, irmãos, com os falsos ensinos. Glória ao nome de Jesus. E procurar até se esquivar de discussões que são infrutíferas. Glória ao nome de Jesus. Isso quando a gente vê no capítulo número 2, e versículo número 16. Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E ele fala até aqui, cita Himeneu e o Fileto. Meu Jesus. Irmãos, e a palavra de Deus nos assegura que nos últimos dias se levantarão falsos profetas. E se nós não manejarmos muito bem essa palavra, nós seremos enganados. Glória ao nome de Jesus. Se você puder ler, leia. Aleluia. Se não souber ler, ouça.
Porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Precisamos dar voz à palavra. Precisamos, glória ao nome de Jesus. De repente chega alguém, porque tem um certo renome, fala alguma coisa, e você dá credibilidade, por causa do renome. Mas quando você consulta, onde é que está escrito isso que ele está dizendo? Então por isso nós precisamos, glória ao nome de Jesus, manejar a palavra de Deus, aleluia, para que nós não venhamos ser, irmãos, confrontados por falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores da palavra de Deus, glória ao nome de Jesus, que já existe de ruma por aí, e a gente precisa ter esse cuidado, por amor à palavra, por amor à obra de Deus, aleluia, até para termos a necessidade, irmãos, e o cuidado de também instruirmos uns aos outros, aleluia, bendito é o nome de Jesus, pela própria experiência, pelo tempo que temos de vivência dentro do Evangelho, aqueles que chegam recém-nascidos, no modo de dizer, os novos convertidos, chega e de repente tem uma curiosidade, perguntar, irmão, e como é que vai ser assim? Aí se perguntar, como é que vai ser no período da grande tribulação? Aí você, irmão, já velho na fé, não sabe dizer como é que vai acontecer. Aí você, rapaz, como é que o novo convertido vai olhar para você? Vai dizer, rapaz, há tanto tempo, dentro do Evangelho, sendo crente, sendo obreiro, e não sabe o que o texto diz. O que é que a própria fé está dizendo? Assim a gente já veio de lá, irmão. Do mundo a gente já veio assim, sem domínio da palavra. A gente veio conhecer a verdade aqui. Aleluia. Quando a gente pegou isso aqui, ó, a palavra de Deus, e começou a folheá-la. Aleluia. E começou a perceber qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia. Por isso precisamos valorizar. E o apóstolo Paulo, ele em síntese, finaliza essa instrução ao Timóteo, dizendo para ele pregar em todo o tempo. Glória ao nome de Jesus. Isso fala de aproveitar o tempo. Aleluia. Não desperdiçar o tempo. O tempo é ouro, irmãos. O tempo é sagrado. Glória ao nome de Jesus. E quanto mais a gente aproveitar, e principalmente Timóteo, que tratava-se de um homem na liderança de uma igreja, ele precisava aproveitar o tempo e a sua disponibilidade e toda a sua dedicação àquele trabalho que ele desenvolvia. Glória ao nome de Jesus. Mas aqui eu quero fazer menção, aleluia, ao versículo de número 14 até o 17, para a nossa meditação. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando no verso número 14, ele vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ele usa uma palavra aqui muito importante: permanecer. E a gente precisa de muito rodeio para entender que permanecer é ficar no seu lugar, não se mover, aleluia, é habitar, glória ao nome de Jesus, é o sentido da palavra no grego, habitar, ficar, não se mover, glória ao nome de Jesus. Paulo então está dizendo, não se mova daquilo que você aprendeu, aleluia. E o que foi que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo? Que Jesus Cristo é o Salvador, aleluia, que Ele é a verdade e a vida, aleluia, que Ele é o caminho, bendito é o nome de Jesus, que fora dEle não há salvação, aleluia, que o Antigo Testamento apontava para Jesus e em Jesus se cumpre a lei, aleluia, os profetas, glória ao nome de Jesus. Em Jesus se cumpre a vontade de Deus para nossas vidas. Timóteo é muito bem instruído nisso. E o apóstolo Paulo trata de reforçar. Será que ele, na condição que estava, já não sabia disso? Isso fala da necessidade de nós sermos constantemente, mesmo parecendo ser óbvio,
instruídos a mesma coisa. Por isso não há escola bíblica, não há instrução, não há qualquer que seja o culto ou estudo bíblico ou palestra que não seja importante para nós. É um assunto que você já sabe? Mas você precisa ouvir.